Quem é o devorador em Malaquias, capítulo 3, verso 11? Vamos ver? Quem é o devorador? O devorador é um demônio? Este é o devorador que devorava as plantações do campo. Embora seja feio e tenha chifres, jamais o devorador citado em Malaquias capítulo 3, verso 11, seria um demônio. Se só o dinheiro pode repreender o devorador, o gafanhoto, o suposto diabo, então onde fica a autoridade suprema do nome do Senhor Jesus Cristo? Seria o dinheiro mais poderoso que o nome do Senhor Jesus? Vamos analisar os capítulos de Malaquias a seguir. Malaquias capítulo 3, verso 10 em diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos adivinha a maior abastança. Também por amor de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Nestes versículos temos duas coisas interessantes. O livro de Malaquias foi escrito com repreensão ao povo de Israel, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, Malaquias capítulo 1, verso 1, e especialmente aos sacerdotes corruptos. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, como está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2. Deus rejeita a oferta dos sacerdotes levitas, como está escrito em Malaquias capítulo 2, verso 3. Eis que reprovarei a vossa semente. Estavam ofertando animais coxos, cegos, mudos e defeituosos, como está escrito em Malaquias capítulo 1, dos versículos 7 a 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Por que ofereceis animal cego, coxo ou enfermo, para sacrifício dos pecados? Oferta de purificação de pecados, imperfeita a Deus. Os sacerdotes levitas violaram a aliança de Deus com Levi, como está escrito em Malaquias capítulo 2, dos versículos 4 a 6. Os sacerdotes levitas estavam desviados e infiéis com suas esposas, como está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 4 a 17. Em Números capítulo 34, podemos ver a distribuição de herança na terra de Canaã. E a tribo que não recebeu terra como herança foram os levitas. E a aliança de Deus com os levitas foi de comer dos dízimos alimentos das demais tribos de Israel, dos israelitas que tinham terra, exceto os levitas, para o serviço sacerdotal, na tenda da revelação do tabernáculo. A aliança foi dada por Deus e proibiu os levitas de trabalharem, separou-os e os deu os dízimos de alimentos como porção de sua herança em Israel. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus, como está escrito em Números capítulo 8, versículo 14. A escolha dos levitas e os tesoureiros, administradores dos alimentos trazidos pelas outras tribos onde eram estocados nas câmaras, nos depósitos de alimento, ou seja, casa do tesouro. E eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação, como está escrito em Números capítulo 18, versículo 21. O dízimo era dado em alimentos. Então todo o Judá, ou judeu, trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros, onde se estocava os dízimos, alimento de animais e vegetais, e distribuiu aos levitas, como está escrito em Neemias, capítulo 13, versículo 12. O dízimo era dado em animais. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, ou seja, o 10º animal, que era o dízimo, será santo ao Senhor, entregue aos levitas, como está escrito em Levítico, capítulo 27, verso 32. O dízimo era dado anualmente, uma vez por ano. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente,
que a cada ano se recolhe do campo, ou seja, frutos da terra. Ou seja, dinheiro não nasce na terra. O dízimo era anual e não mensal, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. O dízimo trienal, ou seja, o dízimo do terceiro ano, era para órfãos, viúvas, levitas e estrangeiros. Então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem, fiquem satisfeitos. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, dos versículos 11 a 13, e Deuteronômio, capítulo 26, verso 12. No sétimo ano, Israel não trazia dízimos aos levitas. Devido ser o ano sabático, a terra descansava, ninguém plantava, e nesse ano não se dava o dízimo durante um ano, como está escrito em Levítico, capítulo 25, verso 1 ao 5. Ou seja, comia do dízimo do terceiro e do quinto ano, dos depósitos de alimentos estocados nas câmaras levíticas. Em Malaquias capítulo 3, notamos que Deus manda trazer somente dízimos, alimento animal e vegetal, para as câmaras do depósito do templo, ou seja, a casa do tesouro, para que haja comida, alimento animal e vegetal ou mantimento em minha casa. Câmaras onde se estocava os dízimos, alimentos. Dízimos, alimentos para sustento dos levitas, aliança de vida e paz. Ofertas, animais sem defeito, para servir de holocausto ao Senhor, para perdão de pecados dos israelitas na lei de Moisés. Em Malaquias capítulo 3, dos versículos 5 a 7, os sacerdotes levitas, desviados dos estatutos, são repreendidos, e Deus os chama de ladrão, porque corromperam a aliança de Deus com a tribo de Levi. Em Malaquias capítulo 3, versículo 9, eles atraem maldição devido à violação da aliança, e a nação de Israel é acusada de roubar a Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação levita israelita. Não se refere às nações, e sim a uma só nação, ou seja, nação israelita, ou seja, nação de judeus. Comparando Malaquias 3, verso 12. Malaquias capítulo 3, verso 10 ao 12. Trazei todos os dízimos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos, ou seja, alimentos, animais, grãos, trigo, mosto, azeite. Dinheiro nunca foi pedido como dízimo. A casa do tesouro, câmaras do depósito de alimentos central do templo levita, onde se armazenava o grão, o trigo, o azeite, o mosto, os alimentos, a comida. Para que haja mantimento na minha casa, mantimentos, produtos alimentares, alimento vegetal e animal, comida. E depois fazei prova de mim nisto. Fazer prova no sentido de crer que não precisa reter alimentos, deixando os levitas desamparados, porque Deus daria muita colheita para fartar, satisfazer a todos. Também fala no sentido de fazer prova, ou seja, experimentai, provai, como se fosse provar algo, de modo literal, a sentir o gosto do mesmo. Abrir as janelas do céu, referente a derramar chuva sobre a terra, molha a terra, como está escrito em Gênesis capítulo 7, dos versículos 11 a 12, e Gênesis capítulo 8, versículo 2. Derramar chuva para crescer o fruto da terra. Nada a ver com bens materiais, casa, carro, empresa, fazendas, ou qualquer bem material. Nem todos eram agricultores, mas era uma bênção para todos os israelitas quando chovia. Derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Fazer prosperar os campos de modo a ter fartura, dobrar ou triplicar a colheita para abastecer as câmaras de estocagem de alimentos, para que possam dar aos levitas, órfãos, viúvas e ao estrangeiro, sem precisar reter, guardar, com medo de faltar, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deus promete fazer crescer tanto o fruto da terra que nem haveria espaço nos depósitos do templo, as câmaras da casa do tesouro, para armazenar tanta quantidade que colheriam na safra. E por causa de vós repreenderei o devorador,
para que não coma o fruto da terra, e a vide do campo não seja estéril, ou seja, que a planta e a vide possa dar frutos, diz o Senhor dos Exércitos. O devorador é um demônio? Veja quem é o devorador. Este é o verdadeiro devorador que devora as plantações do campo, embora seja feio e tenha chifres. Jamais o devorador citado em Malaquias, capítulo 3, verso 11, seria um demônio. Se só o dinheiro pode repreender o devorador, o gafanhoto, o suposto diabo, onde então fica a autoridade suprema do nome do Senhor Jesus? Seria o dinheiro mais poderoso que o Senhor Jesus? Repreenderei o devorador, que não é o diabo, e sim um gafanhoto devorador, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 11. Não é dinheiro que faz isto, é o próprio Deus que repreende o inseto. Devorador, segundo a Bíblia, nunca foi demônio, e sim gafanhoto, que Deus enviava como pragas à terra para castigar o povo, e estes gafanhotos, Deus os